Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel capítulo 22. Nós temos uma história já há algum tempo com o livro de Ezequiel aqui nessa igreja. O Senhor, Ele ministrou muitas palavras para nós nesse livro, que é uma preparação para um tempo ruim que o povo ia viver por causa do pecado do povo. E foi interessante esse tempo que a gente estava pregando em Ezequiel, porque veio pregador de fora. Me lembro que a pastora Laércia veio pregar aqui para a gente durante a semana e de repente ela mandou a gente abrir a Bíblia em Ezequiel. E começou também a pregar em Ezequiel. Ela ia falando, ia mostrando a minha Bíblia marcada justamente nos textos que ela estava falando ali. O Senhor estava nos preparando para esses dias. E agora, meus irmãos, Ezequiel 22... nós vamos ler somente o verso 30, um texto que eu tenho certeza que muitos dos irmãos já ouviram. Eu já preguei nesse texto em outra ocasião. Lemos assim a palavra do Senhor: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém? Quantos homens o Senhor estava buscando? Vamos orar? Quem aí é homem de Deus? Quem aí é mulher de Deus? Levanta suas mãos na minha direção, aonde você imagina que eu estou, ou na direção do aparelho que você está vendo. Enche o seu peito de fé nesse momento e peça para Deus falar, para que o leão ruja nessa noite, para que Deus fale com poder sobre a nossa nação, não só por mim, meus irmãos. Nesse momento tem um tanto de pregador, homem de Deus, sendo voz profética, que o Senhor nos alinhe com o coração dele nessa noite. Faça essa oração. Pai, eu sou posse do Senhor, eu sou propriedade do Senhor. Eu peço que o Senhor não simplesmente venha me usar nessa noite, mas que o Senhor venha me tomar por completo, meu Pai. Em nome de Jesus, que as palavras saiam de forma clara e que todos consigam entender, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo que se chama hoje. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, amados amigos, alguns de vocês a gente ainda não conhece pessoalmente, mas estão nos acompanhando. Nesses dias nós temos recebido muitas informações, gente falando em rede social o tempo inteiro, não é? Cada um compartilhando um pouco daquilo que está entendendo do que está acontecendo. E meus irmãos, às vezes a gente ouve algumas coisas que nos deixam preocupados. O que me deixa preocupado não são notícias ruins, porque eu fui ensinado por Deus e na minha vida a não temer más notícias. O que me deixa preocupado é engano no meio do povo. Eu tenho visto pessoas colocando coisas, dizendo que o Deus que elas creem, pessoas evangélicas que dizem que creem na Bíblia, que o Deus que elas creem não faria uma coisa dessa como nós estamos vivenciando nesses dias. Alguns atribuindo simplesmente a essa pandemia do coronavírus como uma ação de Satanás. Irmãos, eu disse isso já outra vez e volto a repetir: Deus é soberano, e ainda que Satanás tenha autoridade para tocar na terra, essa autoridade foi concedida pelo próprio Deus. Então, acima de tudo está Deus, e eu preciso clarear esse entendimento. Que o Deus da Bíblia, a Bíblia que nós seguimos, é um Deus que age sim dessa forma e manifesta o seu juízo, exatamente dessa maneira que nós estamos vendo, quer você creia, quer não. Porque a Bíblia está cheia, meus irmãos, de manifestações dessa, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Paulo vai falar a respeito do pecado do povo, dizendo que é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E como vem a ira de Deus, meus irmãos? Dá uma olhadinha no livro de Apocalipse, por exemplo. O que nós estamos vivendo nesses dias é um aquecimento
para aquilo que há de vir. E cada onda que vem, como eu disse em uma mensagem anterior, é uma oportunidade para que o povo entre em arrependimento. O nosso Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus, sobretudo, de justiça. A gente precisa entender isso. Existe amor, existe misericórdia, mas existe santidade e existe justiça. E quem separa essas coisas é a cabeça da gente. Em Deus isso não é separado. Porque o amor não folga com a mentira, mas folga com a verdade, meus irmãos. Esse é o amor de Deus sobre as nossas vidas. E como é que Deus vem manifestando esse juízo? É importante a gente entender que quando essas coisas acontecem na Bíblia, o juízo dele é manifesto de forma coletiva. O juízo vem sobre um povo, vem sobre uma cidade, vem sobre uma nação, vem até sobre uma geração. É anunciado, é ensinado assim por Jesus. É como se o pote fosse enchendo, sabe? E a gente vai clamando: até quando, Deus? Até quando? E Deus fala para a gente: aguarde, vai chegar um momento. E chega um momento que, como a gente diz no interior, entornou o caldo. Deus vira e fala: essa iniquidade está fedendo diante de mim. O cheiro mau das coisas que vocês estão fazendo está chegando diante de mim, e por isso eu começo a fazer essas coisas no meio do povo. Então ela vem sobre um povo e vem num momento específico. E quando isso vem, meus irmãos, ainda há misericórdia, porque é uma oportunidade de nós trazermos arrependimento aos nossos corações. Vamos ao texto que nós acabamos de ler. O texto diz que o Senhor olhou para a cidade e procurou para ver se tinha um homem que se colocasse na brecha entre o povo e ele, para que ele não destruísse a cidade. E ele não achou ninguém. Qual o significado dessas palavras, meus irmãos? As cidades na antiguidade, elas eram fortificadas, existiam grandes muralhas contornando toda a cidade. As portas da cidade eram fechadas durante a noite, e nas guerras que existiam entre as cidades, o muro era a primeira proteção que se tinha. Mas, meus irmãos, às vezes esse muro, de tanto levar pancada, existiam aquelas catapultas, que arremessavam grandes rochas. Às vezes esses muros começavam a apresentar fissuras, rachaduras, e ali formavam-se algumas brechas. E ali, meus irmãos, era o ponto mais frágil de uma cidade, porque quando o exército inimigo vinha para combater contra aquela cidade, o que acontecia é que ela percebia que existia uma brecha no muro, e ali era o ponto de se atacar. E o Senhor diz: eu sou o inimigo de vocês nesse momento. No livro de Tiago, capítulo 4, nós lemos que a amizade com o mundo, a conivência com o mundo, com as obras más que o mundo pratica, são inimizade contra Deus. Então, sim, ele se coloca como inimigo por causa do pecado do povo. E o que acontece, meus irmãos, é que ele fala: eu estou ali para destruir a cidade. E eu procurei para ver se tinha um homem para mediar, sabe, o papel do intercessor, aquele que vira para trás e fala: povo, se arrepende, vamos ter paz com Deus. E aquele que vira diante de Deus e chora diante de Deus e fica ali clamando. Irmãos, eu queria ter pregado essa mensagem uns dias para trás, mas o Senhor colocou no meu coração que eu devia segurar e ensiná-la hoje, porque hoje é o dia da gente entender isso. Não tinha um homem naquela cidade para fazer esse papel de intercessão. Eu sei que alguns nesse momento começam a entrar em parafuso, porque talvez não faça sentido. Se Deus quer destruir a cidade, porque Ele procura alguém para pedir para Ele para não destruir? Irmãos, tem coisas que para a gente não vai fazer sentido mesmo. A gente aceita que funciona assim. A gente não pode julgar a moralidade de como as coisas funcionam no mundo espiritual. A gente não pode virar e criticar as leis espirituais e físicas que Deus fez. Eu não posso virar e falar: eu não concordo com a lei da gravidade, eu não concordo com o segundo princípio da termodinâmica. Não, a vida ela é assim. E quando a gente pratica, quando um povo, quando uma nação entra em iniquidade de maneira generalizada, isso atrai juízo sobre ela. Então funciona dessa forma. E a intercessão, meus irmãos, é justamente isso. Alguém se coloca
entre o povo e Deus, para orar em favor do povo, para que o povo não seja destruído. Você sabe o que eu acho curioso? Não tinha nenhum homem, nem o profeta. Porque o chamado do profeta nesse momento, se você ler o início do capítulo 22, você vai ver, Deus chama ele para perto, Deus faz assim: você vai julgar o povo, filho do homem, que é a maneira carinhosa como Deus e os anjos chamavam o profeta Ezequiel, o filho do homem. Você vai julgar o povo? Começa a falar para eles a iniquidade, a sujeira que eles estão fazendo. Irmãos, eu consigo nesse momento ter uma identificação maior com o profeta Ezequiel do que com alguém que deveria estar na brecha. Deixa eu explicar para os irmãos não me entenderem mal. Eu estou clamando por justiça, meus irmãos. Me dói ver a maldade desse mundo. Me dói ver judiação com criança, como está acontecendo. Me dói ver o povo jogar o nome de Jesus na lama. Irmãos, o povo de Deus hoje está sendo assassinado em grande parte do nosso mundo. Nunca se perseguiu tantos cristãos como agora. Eu não estou falando de bullying não, meus irmãos. Tem gente falando, nós cristãos estamos sendo perseguidos. E na verdade está vivendo bullying em rede social. E muitas vezes merece pelo mau comportamento. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de santos homens de Deus sendo assassinados na frente das suas famílias. Sangue de pessoas inocentes sendo derramado. E por quê? Porque eles professam a Cristo. Eu estou falando de crianças e adolescentes sendo torturados numa cadeia todo dia para negarem Jesus. Como nós temos conhecimento de histórias reais, de torturadores enfiando agulha debaixo da unha de menino de 16 anos, porque ele pregou Jesus para um colega de escola e o colega se converteu. É disso que eu estou falando, meus irmãos. A maldade tem se espalhado nessa terra. Como eu disse outro dia, a estatística que nós lemos é que a cada 5 minutos morre um cristão, pelo fato de ser cristão. E o que dizer dos países livres, meus irmãos? Olha, por exemplo, para a maior nação dita cristã do mundo, que é os Estados Unidos. Nos filmes, quando há um ataque contra a humanidade, os Estados Unidos salvam todo mundo. Você já viu como é que é? Vem o ataque alienígena em Nova York, sempre, né? E até o presidente dos Estados Unidos pega avião e vai enfrentar. Na vida real o negócio está feio, porque o presidente dos Estados Unidos está roubando as outras nações. Está roubando equipamento vindo para o Brasil, não é? Porque farinha pouca meu pirão primeiro, não é assim que a gente fala aqui no Brasil? Irmãos, o povo está mergulhado em prostituição, iniquidade, mentira. Deixa eu parar de falar deles, vamos falar da gente aqui. Que miséria de corrupção que o Brasil tem vivido, meus irmãos. Irmãos, quando a gente olha para os políticos, quando a gente olha para as autoridades, nada mais são do que reflexo daquilo que nós, povo brasileiro, temos vivenciado. Eu ouvi um pastor falando essa semana que antigamente o Brasil não tinha terremoto, não tinha furacão, não tinha um tornado, não tinha uma porção de coisas que, de repente, nos últimos dias a gente tem visto essas coisas começarem a acontecer. A gente precisa acordar. Nós estamos fedendo sim diante do Senhor. O povo brasileiro tem caído em corrupções generalizadas. Alguns vão lá e tiram onda dizendo que não, eu sou um combatente da corrupção, mas na sua vida privada é um canalha. Eu me assusto, meus irmãos, vendo fake news. Eu já fico irritado quando eu vejo o pessoal distribuindo fake news. E algumas são tão bem articuladas, não é? Que até gente mais esperta acaba caindo. Eu já caí em algum momento da vida. Agora o que me deixa mais assustado, meus irmãos, é pensar, alguém fez isso. Alguém parou o seu tempo e pensou, vou criar uma mentira para manipular o povo, para o povo poder mandar isso. E isso não tem ideologia não, está em todos os lados. Maldade, gente mentirosa, gente vil, gente perversa, espalhando mentira no meio do povo e botando o povo para mentir. Então, meus irmãos, nós merecemos sim, nós merecemos na verdade muito mais, e eu digo para os irmãos que vem coisa pior, porque o que a Bíblia mostra para a gente ao desenhar o panorama dos últimos dias,
é que ainda assim, em cada onda de oportunidade de arrependimento, tem pessoas que não querem se arrepender. Tem pessoas que querem continuar firmes na sua consciência no pecado, que vão chegar num tempo de agonia tão grande que vão morder a própria língua, mas se recusam a se arrepender. E aí, meus irmãos, voltando ao texto, isso foi escrito para o povo de Deus. A cidade em questão era a cidade de Deus, e o povo que estava lá dentro para ser destruído por Deus, era o povo que ele tinha escolhido, é o povo que ele tinha preparado para ser uma nação sacerdotal para os outros povos. Mas eles entraram num nível de corrupção tão medonho, meus irmãos. Até os seus sacerdotes, até os seus príncipes, ou seja, os seus governantes, estavam em corrupção terrível, e o povo vivendo numa sujeira de adultério, de mentira, de opressão, de abandono dos necessitados. As coisas mais horrorosas você começa a ler ali no livro de Ezequiel. Aliás, os irmãos dessa igreja que foram no nosso retiro de imersão total vão se lembrar. O capítulo 23 é Olá e Olibá. Você se lembra bem do que isso se trata. É sobre esse tempo do povo de Israel, um povo que era capaz de queimar os bebês aos demônios em pactos no horário do dia, no mesmo dia, iam lá cultuar o Senhor, que tinham perdido a noção do certo e do errado. Prestem atenção nisso. Perder a noção do que é correto, do que é errado, do que é santo, do que é profano, do que é limpo, do que é sujo, porque essa é a realidade do povo evangélico. É nossa responsabilidade de jejuar, é nossa responsabilidade de nos arrepender, de nos colocar na brecha. Pega essa palavra como se fosse o Ezequiel naqueles dias, passando para você naqueles dias, e Deus procura. Eu procuro um homem, naquele tempo era para uma cidade, agora é com relação ao planeta inteiro. O Senhor procura alguém, mas as pessoas, a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, não pode se colocar na brecha. Por quê? Porque ela é alvo da justiça de Deus, da justiça do Senhor. A pessoa, ela é povo de Deus. Eu sou crente, eu aceitei Jesus no ano tal, eu estou servindo ao Senhor desde não sei quando, mas está em condição de se colocar na brecha e virar para qualquer peste, para qualquer praga e falar: seus dias acabaram, essa praga ela durou menos, ela foi mais curta, pode passar para a próxima. Você tem condição de fazer uma oração se colocando entre Deus e o povo? Ou você está como aquelas pessoas ali de Israel nos dias do profeta Ezequiel, que o Senhor olha, não tem nenhuma condição não. Irmãos, eu olho para o povo de Deus, eu fico assustado. Eu fico assustado com tanto escândalo acontecendo. Eu dizia hoje para os pastores: nós pastores precisamos ser os primeiros a nos arrepender, porque nós precisamos dar exemplo para o povo, e para que os de fora possam se arrepender, primeiro os da casa, o povo de Deus precisa se arrepender. Irmãos, tem anos e anos que eu estou pregando o Evangelho, com mensagens evangelísticas, para gente que acha que é convertida. Às vezes, meus irmãos, eu não quero. Eu pergunto para Deus a mensagem do domingo, Ele me leva a textos, Ele me dá direções, e eu prego na obediência, meus irmãos, porque eu sei que é isso que Ele quer, mas me entristece o porquê que Ele quer, porque a gente poderia, como igreja, já estar indo muito mais longe como povo, mas as pessoas têm entendimento, mas não têm transformação, e continuam na impiedade, convencendo as suas próprias consciências que está tudo bem. Como é que funciona a cabeça do crente moderno? É o velho dualismo. Eu estou fazendo isso, mas o meu coração quer Jesus. Eu estou fazendo isso, mas na hora que eu estiver no momento do culto, eu peço perdão e está tudo bem. Eu estou vivendo dessa forma, mas Deus sabe que no meu íntimo não é isso que eu quero para mim. Presta atenção. Você não vai ser julgado pelo seu sentimento, você vai ser julgado pelas suas obras. Como assim, pastor? Sim, a salvação ela é pela fé, meus irmãos, amém. Mas a fé evidencia obras, por isso, várias vezes, inclusive no livro de Apocalipse, nós vemos que o Senhor irá julgar cada um conforme as suas obras, porque as suas obras denunciam a fé que você tem. Deus não está preocupado com o seu sentimento, pelo amor de Deus. Seu sentimento não vai levar você a nada.
A sua fé que vai realmente levar você a Cristo. Uma fé que coloca você com o entendimento de quem Deus é, do juízo dele, da justiça dele, da santidade dele, e faz com que você abandone o seu pecado. Mas nós, povo de Deus, vivemos assim. Nós fazemos a coisa errada, fingimos que não tem nada a ver, ou que está tudo bem, que não é algo tão grave assim, e continuamos pedindo para Deus, para nos abençoar. E vamos atrás da bênção. Você está dirigindo um carro, e esse carro está com a documentação atrasada, você está ilegal. E se a polícia te pegar, ela está certa. E o que você faz? Você anda com o seu carro ilegal e você ora para Deus abençoar para ninguém te pegar na blitz. Estou falando mentira, a gente não é assim? A gente não é desse jeito? A gente quer que Deus nos abençoe estando totalmente errados. Pega esse exemplo e amplia para outros momentos da vida, para os seus negócios. Quantos estão mentindo para fechar a venda? Aí prega uma mentira para fechar uma venda e o que acontece? Vai lá e pede para Deus prosperar os seus negócios. E só nega impostos e pede para Deus abençoar as suas finanças. Não é assim, meus irmãos? E o jovem vai lá, por que o juízo de Deus vem sobre o povo, vem sobre a geração? Porque os nossos pecados são coletivos, a gente pega a cosmovisão do povo e aplica na nossa vida. Que diferença o jovem cristão solteiro tem para o jovem de fora? Faz sexo antes do casamento assim, na maior, sai perguntando aí nas rodas de conversa dos jovens crentes, quem aí casou virgem? Irmãos, essa é a realidade que a gente vive. As meninas estão lá fazendo sexo e pedindo para Deus, não deixa eu estar grávida, Deus. Me abençoa para eu não ter engravidado, eu já me arrependi para daqui a pouco começar de novo. Os rapazes estão aí levando mulheres que não são suas esposas. Vocês não são casados, presta atenção. Namoro, noivado não é casamento. Estão vivendo sim na imoralidade, pedindo que a mão de Deus venha sobre vocês. Não é uma questão de simplesmente deu um vacilo, cair em pecado. Tem pessoas vivendo nisso, e se direcionando para Deus e querendo se colocar na brecha de alguma forma. Você está atraindo o juízo de Deus sobre você, só isso. Quantos estão pedindo para Deus abençoar a sua casa, o seu casamento, mas um desonra o outro, um agride o outro, um envergonha o que é o casamento diante de Deus e quer que Deus abençoe. Deus não vai abençoar a sua mentira, Deus não vai abençoar o seu adultério, Deus não vai abençoar a sua violência. O que Ele vai fazer é derramar juízo, porque é assim que as coisas funcionam. A sua iniquidade atrai juízo de Deus sobre o povo, sobre a nação. Povo de Deus, coisa nenhuma. Para de se enganar vivendo no pecado. Hoje é tempo, meus irmãos, da gente se arrepender, da gente botar a mão na consciência e abandonar os erros de forma cirúrgica. Ah, meus irmãos, quantas pessoas estão aí dizendo, eu vivo é pela fé, o meu sustento vem de Deus, eu oro pão nosso de cada dia, mas não crê, porque na hora de servir, de contribuir, quando Deus manda você contribuir financeiramente com a obra dele, com a expansão do reino dele, você não dá porque você não crê. Você não crê que ele vai ser suficiente para suprir as suas necessidades, não crê coisa nenhuma. E não quer se arrepender, e quando algum pregador vem e joga isso na sua cara, você sabe o que você faz? Isso aí é pregador querendo enriquecer, é pastor querendo encher o bolso da igreja, para poder justificar a sua avareza e a sua falta de fé, porque você confia nas riquezas, não confia no Senhor. Quantas pessoas, meus irmãos, se dizem servos do Senhor? Eu sou um servo, ouve esse teu servo, protege esse teu servo, e oram dessa maneira, mas presta atenção, levanta cedinho para trabalhar, para ganhar dinheiro, é rápido, é sagaz, se dedica, trabalha o dia inteiro, dá o seu melhor para ganhar dinheiro, mas espiritualmente é um vagabundo. Estou falando mentira? Ah, pastor, que palavra agressiva, um pregador falando uma coisa dessa, nada a ver. Ficou ofendidinho? Vagabundo espiritual, porque para as coisas de Deus é preguiçoso para trabalhar,
porque chega no horário, nas coisas do mundo para ganhar dinheiro, mas para servir ao Senhor é o último a chegar quando chega. Está sempre arrumando desculpa para não servir. Servo coisa nenhuma, servo é quem serve. Servo é quem serve. Temos ensinado aqui repetidas vezes que foi Jesus que disse que nós, quando tivermos feito tudo o que tínhamos para fazer, devemos dizer: somos servos inúteis, apenas fizemos o que nos foi mandado. Foi Jesus que fez isso. E se você não faz nem o que te foi mandado, se você não sabe nem o que foi mandado, porque não quer saber, você é o quê? É duro ouvir alguém dizer vagabundo espiritual, mas meus irmãos, nós temos sido canalhas espiritualmente. O nosso povo tem desonrado ao Senhor, e esses são dias da gente jogar o pecado para longe. Quanto tempo vocês estão me ouvindo pregar isso aqui nessa igreja? Mas o povo quer ouvir o pregador da bênção, e Deus vai te dar vitória, e é só vitória, e coisas desse tipo. Não, eu não posso mentir para vocês. Nós estamos vivendo um mar de sujeira por causa da cosmovisão que nós carregamos. Estamos fazendo coisas erradas. É hora de todo mundo, de vocês como família nesse momento, se arrependerem. Como é que você, pai, como é que você, mãe, que desonra as suas lideranças, quer que os seus filhos te honrem, quer ensinar honra e obediência para os seus filhos, se vocês têm um perfil rebelde, obediência da boca para fora? Como é que isso vai ser possível? O que vocês estão atraindo sobre a casa de vocês? Queridos, eu falo isso com amor, presta atenção. Como é que vocês, filhos, querem pedir o favor de Deus sobre o destino, sobre o futuro de vocês, se vocês tratam a mãe igual a cachorra, o pai vocês tratam como se fosse um cavalo? Quantos filhos e quantas filhas estão envergonhando e trazendo vexame para a própria família, por rebeldia, por desobediência, por iniquidade, pagando de santo, levantando a mão para adorar o Senhor, mas vivendo no mar de lama? Chega, meus irmãos! Até quando? Até quando? Eu viro para Deus e falo isso várias vezes. Eu tenho feito essa oração, meus irmãos, nos últimos meses. Basta, Deus, basta! Até quando a gente vai ficar esperando que o povo se arrependa? Até quando? Aí chega o tempo, meus irmãos, que o profeta está chorando e o anjo fala: calma, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, ele é digno de abrir o livro e romper os selos. O Senhor está desenrolando a história, meus irmãos. A história está indo para frente, está seguindo. E nesse processo, o que o Apocalipse nos diz: continue o justo a praticar a justiça, continue o santo a se santificar, mas continue o imundo a se sujar, continue o injusto a praticar a injustiça. De que lado você está, pelo amor de Deus? Do lado que realmente ama o juízo do Senhor, do lado que está clamando pela vinda dele, do lado que olha para o mundo com misericórdia e fala: sim, Senhor, eu sou alguém que vai se colocar na brecha, eu sei que eu não sou o alvo do juízo, que ainda que eu morra no meio desse processo, eu estou em paz, eu estou pronto para isso, mas eu vou me colocar na brecha pelos outros. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou chorar por esse povo que está aí sofrendo longe do Senhor, vivendo aí na imoralidade, na idolatria, na corrupção, em todas essas devassidões. Eu vou orar pelo arrependimento deles, eu vou orar para que essa onda passe logo e que a gente aprenda tudo. Você é alguém em condição de se colocar na brecha pela sua nação, pelo seu planeta? Eu quero convidar você a um tempo de arrependimento. Ministério de Louvor, assuma a sua posição. E o que nós vamos fazer agora? Vamos chorar diante de Deus. Eu quero ler para vocês o texto que se encontra em Tiago. Muito conhecido, a gente repete muito aquele pedacinho que diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Lembram?
Mas eu quero continuar, meus irmãos, lendo o texto. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Presta atenção agora. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Eu quero convidar você, ou a se jogar de joelho, ou ficar de pé, chorar diante do Senhor, mas se arrepender, não passe desse momento ileso. E o que é esse arrependimento? Esse arrependimento, meus irmãos, não é sentimento, é decisão, é abandono do pecado. A sua mente muda a tal ponto que você decide, a partir de hoje estou cortando isso da minha vida. Cortando, você que está vivendo no pecado, rasga isso. Seja minucioso, seja rigoroso com as suas falhas. Eu coloquei um vídeo hoje mais cedo no canal, 1 minuto, eu convido você para assistir, 1 minuto, a respeito de arrependimento. Não fica justificando os seus erros, não fica aí argumentando, porque como diz o apóstolo Luiz Hermínio, aquele que é bom de argumento é ruim de arrependimento. Você sabe que está errado, toma decisão, doa a quem doer, doa a quem doer. Vamos nos quebrantar diante do Senhor. Enquanto nós cantamos essa canção, é o tempo de você se arrepender. Aquilo que você abandonar, eu convido você para, assim que esse culto acabar, antes de quebrar o seu jejum, antes de jantar em família, meu convite é você confessar os seus podres. Você não vai ficar humilhado, desmoralizado simplesmente na frente dos seus filhos, da sua esposa, você que é pai de família. Eles vão ver um homem de Deus se restaurando, vai ser exemplo para eles. Começa do pai, que cada um peça perdão dos seus erros, até o filho mais novo que tem entendimento para isso, que peça perdão, e vamos atrair o favor do Senhor. E só assim, depois desse momento, vamos nos colocar na brecha, meus irmãos. Enquanto nós cantamos, você é livre para chorar diante do Pai, para confessar. Você que tem sido desonesto nos seus negócios, você que tem mentido no seu casamento, você que tem desonrado as pessoas dentro da sua casa, filhos desobedientes, é tempo de chorar. É tempo de chorar, de lamentar pelos seus pecados. Eu continuarei no teu altar. 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 Mesmo que o mundo ao meu redor siga em outra direção, ainda que os amigos mais chegados venham se afastar de mim, quando até alguns irmãos vão se esfriando, abandonando a nossa fé, quando a estrada se estreita e o mais fácil é deixar de te seguir, eu continuarei no teu altar.
que os amigos mais chegados venham se afastar de mim. Quando até alguns irmãos vão se esfriando, abandonando a nossa fé. Quando a estrada se estreita e o mais fácil é deixar de te seguir. Eu continuarei no teu altar. 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 Eu continuarei no teu altar, a te servir, Senhor. Eu continuarei no teu altar, a te buscar, Senhor. Eu continuarei no teu altar, a te adorar, Senhor. Eu continuarei no teu altar, a te adorar, Senhor. Qual é a decisão que você toma, meu irmão? Eu sei que muito provavelmente tem gente nos assistindo que já foi servo do Senhor e hoje se encontra totalmente afastado da presença de Deus. Qual é a decisão que você toma nessa noite? Eu quero convidar você a entrar depois dos comentários desse vídeo, depois que o culto acabar, e falar: olha, eu estou aceitando Jesus nessa noite. Olha, eu estou me reconciliando com o Pai nessa noite. Olha, quando acabar essa quarentena, eu vou procurar uma igreja, eu vou servir. Qual é a sua decisão, meu irmão? Qual é a sua decisão, meu querido? Nesse dia de arrependimento, a nossa confiança está no Senhor. Nós esperamos nele. Nós podemos caminhar nessa terra sem temer a morte, mas e sem abandonar o pecado, um constante movimento de inimizade com o Senhor. Ah, meu irmão, não deixa passar. Para de criticar nesse momento, desliga isso. Para de colocar críticas dentro de você para justificar a permanência no erro. É hora de ser ousado e acreditar que o Senhor é suficiente para você. Eu continuarei no teu altar. Aleluia. Vamos clamar agora. Vamos nos colocar na brecha. Se você entende que abandonou o erro, que não vai voltar para ele, que não está planejando daqui a pouco continuar como se nada tivesse acontecido. Se você nesse momento não é alvo da ira, eu quero convidar você a se colocar na brecha. Nós vamos orar. Vamos orar pela nossa nação. Pai, nós queremos agora concordar como igreja acerca de algumas coisas, meu Deus. Nós concordamos com os teus atos de justiça, meu Pai. Mas nesse momento queremos pedir que essa onda passe logo. Como a tua palavra disse, se não fosse pela presença dos escolhidos, esses dias não seriam abreviados. Nós estamos aqui, meu Pai, e por isso pedimos: abrevia esses dias. Acelera o entendimento do povo, o aprendizado do povo, para que essa praga passe logo, meu Deus.
Em nome de Jesus nós pedimos pelo arrependimento de toda a população do mundo, a começar por aqueles que se chamam pelo teu nome, que nesse momento eles possam se humilhar e clamar e buscar a sua face e se arrepender de seus maus caminhos. Em nome de Jesus, derrama uma onda de arrependimento sobre as nações, meu Pai. Em nome de Jesus, pedimos nesse momento pelos governantes. Nós passamos, meu Pai, os últimos dias orando intensamente pelo nosso presidente, por entendermos que a batalha espiritual maior estava sobre a vida dele. Mas pedimos nesse momento por todos eles, de todas as nações, cada governador e cada prefeito também, meu Pai. Cada pessoa que foi colocada ali para governar para o povo, meu Deus, para cuidar, para proteger, zelar pelo povo, em nome de Jesus, meu Pai. Tem misericórdia nesse momento e enche esses homens de sabedoria e direção. Enche eles de valores dos teus reinos, que eles sejam, meu Pai, os primeiros a se arrependerem, meu Pai. Que o teu reino entre no coração de cada um deles e eles confessem Jesus Cristo como Senhor. Não para governar defendendo uma religião, meu Pai, mas para governar cheio dos valores do reino de Deus, meu Deus, de justiça, verdade, igualdade, meu Pai. Em nome de Jesus, que a história continue acelerando, meu Deus. Cuida daqueles que te pertencem. Traz arrependimento completo às famílias, meu Pai. Nós não queremos que seja um crente na casa clamando por justiça. Nós queremos, meu Pai, filhos e filhas, pais e filhos servindo ao Senhor, se arrependendo. E, meu Pai, clamamos que não haja fome no meio do teu povo, Senhor. Mais uma vez clamamos que não falte o pão nosso de cada dia. Dá sabedoria a cada pai de família, a cada mãe de família que está correndo atrás do sustento nesse momento, que eles façam isso na tua sabedoria e na tua direção, meu Pai. Ensina as igrejas, meu Pai, todas elas, a fazerem como José, meu Deus, arrecadar enquanto tem, para alimentar o povo, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, Senhor, por esse jejum que estamos fazendo, meu Pai. Eu sei que muitos não têm entendimento do quebrantamento, mas eu peço que todos eles cheguem a ter, meu Pai. E se não conflita com os teus planos soberanos, perfeitos, maravilhosos, que não tenha morte nos próximos dias, meu Deus. E que a curva de contágio, meu Pai, caia milagrosamente, e que os repórteres usem essa expressão, meu Pai. E que as nações reconheçam que o Brasil fez um jejum, e que alguma coisa de diferente começou a acontecer, e que o teu nome seja glorificado, não o nome de políticos, não o nome de pastores e profetas oportunistas, mas o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, seja exaltado como aquele que tem poder para repreender toda praga, para curar todos os doentes e até para ressuscitar os mortos. Em nome de Jesus, nós clamamos, se não conflita com os teus planos, Pai, que esse jejum divida a história do Brasil em antes dele e depois dele, traga unidade sobre o povo de Deus, traga unidade sobre o povo, meu Pai, que o povo se una contra as ameaças comuns e faz cessar toda mentira no meio do povo, meu Pai, seja de jornalista, seja de político, seja de gente em casa criando fake news a serviço de Satanás. Faz cessar tudo isso, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meus irmãos. Eu quero dar umas últimas informações a respeito desse culto. Às vezes pessoas nos procuram, mas não é caso de urgência. Então eu queria divulgar que a prefeitura aqui da nossa cidade, você que está assistindo de outras cidades, eu quero convidar você a se informar também, mas a Secretaria de Ação Social da nossa prefeitura está dando auxílio funerário, está dando cesta básica, não é? E também um auxílio maternidade para quem é mãe de gêmeos. E o número que tem que ligar é esse aqui, 3291-2424, meus irmãos.
tem que ligar muito. Teve gente que ligou 26 vezes para ser atendido. Você é atendido, responde algumas perguntas, esteja ali com seus documentos, com comprovante de residência nas mãos, para ir respondendo adequadamente tudo aquilo que eles estão perguntando. E você vai ter direito a, durante esse período de crise, ou enquanto o governo tiver cesta básica. Eu soube que as escolas também vão distribuir com os alunos durante esse período. Então, meus irmãos, vamos trabalhar, vamos disseminar aquelas informações que são importantes. Lembrando que estaremos aqui nos nossos cultos, fazendo a live normalmente. Terça-feira tem culto das crianças, meus irmãos. Aliás, antes disso, segunda-feira estamos gravando aí o áudio da Noite da Força e distribuindo pelo WhatsApp. Na terça-feira temos o culto das crianças. Orem pelas nossas crianças e nos ajudem a divulgar com as famílias que têm crianças, para que todos estejam online nesse tempo, sendo ministrados a palavra do Senhor. Terça-feira, 19h30. Irmãos, na quarta-feira, da mesma forma, 19h30, estamos aqui com o nosso culto, cada vez levando a palavra do Senhor para mais casas, a paz do Senhor para mais casas. E eu volto a dizer aquilo que eu disse no início, talvez alguns não tenham entrado ainda, chegaram um pouquinho atrasados na nossa live. Domingo que vem é domingo de Páscoa, é um culto muito especial e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, como vai funcionar? Você vai ter o seu momento especial em família, de repente um jantar, um lanche especial, comendo a Páscoa, como os judeus dizem, ali, depois do culto da noite. Mas separa uma porção de pão para aqueles que são batizados, para aqueles que estão em comunhão com Cristo, para celebrarem a ceia com um pouco de suco de uva. Nesse momento, se prepara durante a semana. A gente vai voltar a dizer isso, mas se prepara durante a semana. E se você não tem condição, faz contato com a gente, que a gente vai dar um jeitinho aí de levar, para que você nesse momento seja ministrado na ceia do Senhor. Amém? Vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Muito obrigado a todos os irmãos aí que participaram, que compartilharam o link, os irmãos que estão aqui nos ajudando, irmãos da equipe de louvor, a nossa produção também, Muito obrigado a cada um de vocês. Oremos. Pai, que essa semana seja diferente, meu Deus, e que o Senhor nos faça caminhar nessa terra como quem venceu, meu Pai, porque em Ti somos mais do que vencedores. O Senhor é a nossa provisão, sim, o Senhor é o Deus da nossa provisão, o Senhor é a nossa cura, e o Senhor é a nossa paz, a nossa segurança, o nosso escudo. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre cada um de vocês, meus irmãos, sobre cada casa nesse momento e sobre todo o povo de Deus espalhado por essa terra. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana a todos vocês.